Ilustres amigos do canal, tudo bem? Copom subiu a taxa de juros, a famosa taxa Selic, de 2 para 2,75%. Meus amigos, para quem falou que a inflação estava controlada, foi um aumento bem acima do que era o esperado. A maioria dos analistas, a grande maioria, previa 0,5%. E essa foi a primeira alta em aproximadamente 6 anos. Só que o Copom está prevendo um novo aumento. Caso se confirme esse prognóstico, daqui a 42 dias, ou seja, no final de abril, a taxa vai para 3,5, mais 0,75. O que isso afeta então no Tesouro Direto? Será que já é o momento para investir? Vini Invest, o seu canal que te traz informações sobre finanças, economia e sobre investimentos, para que você avalie melhor a sua forma de investir. Sem enrolação, nós vamos direto para esse vídeo, mas eu já quero te aconselhar que você assista esse card que eu vou colocar aqui no alto do vídeo, na qual eu falei da inflação dos últimos 12 meses e quais são os tipos de alimentos que mais subiram nesses últimos meses. Você vai se assustar. Assista ele. No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre isso. Acessando então o Tesouro Direto, você já sabe, www.tesourodireto.com.br, você rola a sua barra de rolagem até o final e você vai escolher lá então o histórico de preços e taxas para que você identifique como está o mercado. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora, histórico de preços e taxas. E aqui você vai ver que tem taxas que subiram assustadoramente. Vamos primeiro para o Tesouro Pré-Fixado. Veja que nos últimos 90 dias a taxa hoje está voltando a subir novamente. Se nós colocarmos aqui a taxa de 1 ano, veja que ela já está aqui desde o início de março em algo em torno de 8%. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. E vejam, meus amigos, desde o dia 4 de janeiro, grave bem essa data, 4 de janeiro, a taxa vem subindo praticamente com um pequeno recuo agora em fevereiro. 8% é o valor que o pré-fixado está pagando para você receber por ano até 2026. 8% por ano. É uma taxa boa? É uma taxa ruim? Vamos falar sobre isso agora. Veja que historicamente, observando aqui no gráfico, essa taxa só não é mais alta que a taxa do dia 27/4. Então, praticamente é a melhor taxa aí dos últimos 12 meses, nós estamos dizendo. É impressionante como as taxas subiram no Tesouro. Esse é o pré-fixado. E eu já vou dar logo a minha opinião. Eu não compro pré-fixado. Nesse preço, pelo menos não. Talvez uns 10% seria o ideal. Por que não? Porque nós estamos com uma taxa Selic, uma taxa de inflação, perdão, um IPCA acima de 5%. E nós temos aqui Tesouro IPCA, que você vai ver daqui a pouquinho nesse vídeo, já pagando acima de 3,5%, 4%. Então você já estaria ganhando mais, além de ficar protegido pela inflação, ou seja, da inflação, coisa que o pré-fixado não te protege. Então vamos verificar outros títulos aqui, como por exemplo, Tesouro IPCA 2026. Veja o que aconteceu com as taxas. Eu gosto de olhar sempre 90 dias, veja o pulo que essa taxa vem dando. Também desde o dia 4 de janeiro, reparem nisso. 4 de janeiro foi um marco para essa subida da taxa. Também tivemos um recuo aqui logo no iníciozinho de fevereiro, mas depois ela continuou subindo. Uma leve queda e agora estamos aqui na taxa de 3,31, praticamente a mesma taxa do dia 2 de março. Vamos ver no dia aqui um ano. 3,31, estamos falando da mesma taxa do dia 20 de maio do ano passado. É a melhor taxa, então, em 10 meses. A melhor taxa em 10 meses. Vejam como as taxas subiram. E eu havia falado no outro vídeo para vocês. Essas taxas já acima de 3% são taxas interessantes para se avaliar o investimento. Chegando aqui em 3,5% são taxas muito boas. Porque historicamente essas taxas vinham caindo assustadoramente. Então, se você verificar aqui, elas só chegaram nesse valor quando estourou lá, então, o crash, lá em março. Aí chegou a 4,5%. Aqui um pouquinho mais baixo foi na saída do Moro. Então, veja que nós já estamos nessa situação. Por fim, eu quero mostrar aqui o último título para vocês, para que a gente possa partir para a explicação do que está acontecendo. Tesouro IPCA com juros semestrais. Veja que tem um movimento também muito parecido. Só que aqui mais ou menos desde 4 de janeiro, é a mesma data. Subiu, caiu um pouquinho e novamente ela vem subindo. Está em 3,63. Também uma das melhores taxas se nós formos olhar há muito tempo mesmo. 3,63, também a melhor taxa desde os últimos 10 meses.
10 meses, meus amigos. E agora trazendo uma explicação melhor. Por que isso tem acontecido? Por que as taxas de juros no Brasil subiram? Vamos então a uma explicação. Nós temos primeiro um desalinhamento entre a nossa taxa de juros e as taxas de juros cobradas no mundo. Vamos observar aqui essa tabela que foi colocada no Twitter do Charlie Bilello. Te aconselho segui-lo no Twitter, sempre trazendo informações atualizadas. Aqui nessa terceira coluna você tem então quais são as taxas cobradas, taxas de juros nesses países e do lado a inflação. Então, por exemplo, aqui na Dinamarca nós temos menos 0,6% a taxa de juros e nós temos uma inflação em 0,6%. E aqui ele vai trazendo então para cada um desses países. Vejam que os primeiros são os países mais desenvolvidos. Nós temos que nos comparar aqui no final dessa tabela com os países em desenvolvimento. Veja, por exemplo, a taxa de juros do Brasil com essa subida está em 2,75%. A taxa da inflação está em 4,6%. Ou seja, nós temos um retorno real negativo de 1,8%. 1,8%. Vejam países parecidos com o nosso. África do Sul, China, Índia, México e Rússia. Todos eles com taxas bem acima das nossas, gerando em torno de 3,5% a 4,25%. Por isso que o Copom já está dizendo, olha, a próxima taxa vou subir e vai para 3,5%. O grande problema é que o Copom está fazendo isso para segurar essa segunda coluna, que é a taxa da inflação. Vejam que esses países, excetuando a Índia, todos estão, então, com juros reais positivos, exceto o Brasil. Veja, a África do Sul 0,3%, a Indonésia 2,1%, a China 4,1%, tudo bem que a China é uma exceção, o México está praticamente zerado e a Rússia está negativo. Então, veja, meus amigos, nós temos um desalinhamento, então, entre a nossa taxa de juros e a nossa inflação. E isso é importante ser dito também, que nós temos um desalinhamento entre a nossa taxa cobrada e os demais países em desenvolvimento. Então esse é um dos fatores que influencia diretamente também lá nas aplicações do Tesouro Direto. Segundo fator que é importante que você conheça do que pode estar acontecendo. Nós estamos falando aqui ainda do fator relacionado então à pandemia no Brasil. E nós estamos ainda no meio dessa pandemia e temos pouquíssima taxa de vacinados. Vejam nessa tabela que nós estamos aqui, Brasil 1,7%. Temos os países da Europa que começaram antes, que a vacinação está mais acelerada. E se a gente for verificar aqui, nós temos países como, por exemplo, Israel com uma taxa bem alta e os Estados Unidos. E outro país também, nós temos aqui, por exemplo, o Reino Unido com taxa também bem elevada. E o Brasil está bem atrasado nesse processo de vacinação. E por que isso é importante? Para que a economia volte ao normal, volte a rodar, as pessoas voltem a trabalhar com tranquilidade e a economia volte a girar. Enquanto isso, a economia está mal, os credores, aqueles que vão emprestar dinheiro para o Tesouro, eles começam a cobrar uma taxa maior porque o risco Brasil aumenta um pouco mais. E a terceira informação, que o nosso risco aumenta, são as constantes brigas políticas, crise política que acontece no nosso país. Principalmente agora, quando já se começam a comentar a respeito do processo eleitoral do próximo ano. Então esses 3 pontos são importantes e vão estar influenciando o desalinhamento entre a nossa taxa de juros e a taxa de inflação, a pandemia e principalmente o risco político. Fique de olho então, mas as taxas do Tesouro e principalmente do Tesouro IPCA 2026, que eu particularmente acompanho muito de perto, já estão bem atrativas. Podem ainda melhorar, mas são taxas bem atrativas. Não é uma indicação de investimento, é tão somente uma opinião. Se você gostou desse vídeo, já dê logo aquele super like, ajude o canal, deixe o seu comentário ou a sua dúvida para que a gente possa estar interagindo e entre no nosso grupo do Telegram. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você avalie bons investimentos no Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.